Temos o mapa Sol, Aquário de 8ª casa, Lua de 12ª casa virando para a 1ª casa em Câncer. Sol de 8ª casa é aquele sol que dá a conexão do indivíduo com outros mundos, cria uma sensação de urgência nele, de pressão, de ameaça, de dia e de noite, porque de noite ele sonha, passa o tempo todo sonhando, tendo pesadelos. A lua Câncer na 2 sugere que o indivíduo se desligou emocionalmente por algum motivo. Teve um evento que o indivíduo se desligou, precisou, como sobrevivência, se desconectar de algo que tinha um vínculo emocional. Então a lua na 12 em Câncer vai dizer, olha, presta atenção nisso. Então o indivíduo vai tentar trabalhar as questões emocionais a partir de uma percepção insistente de não entender o seu emocional. Temos o mapa Sol, Aquário, 8ª casa, Lua Libra, 5ª casa. Sol de 8ª casa é aquele sol que tem conexão com outros níveis de vida, graus de consciência, e, portanto, o indivíduo não consegue regular isso. Ele é acessado involuntariamente. Isso costuma deixar bastante incomodado as pessoas. Considerando Aquário, fica mais incomodado ainda. A Lua Libra, de 5ª casa, seria a tentativa do indivíduo trocar conteúdo emocional a partir de relacionamentos leves para ele aprender a lidar com essa questão. Por que eu disse seria? Porque essa posição de Lua, como ela está em relação ao Sol e outros planetas, sinaliza que o indivíduo não vai conseguir fazer isso. Temos o mapa Sol, Aquário de 7ª, Lua Capricórnio de 6ª casa, e Ren é uma escritora. Sol de 7ª casa, o indivíduo busca desde muito cedo um relacionamento. A impressão que a pessoa tem é que ela só vai conseguir se sentir ela completa quando tiver um relacionamento. A lua de 6ª casa sugere que o indivíduo vai experimentar ao longo das atividades profissionais dele um conjunto de situações que vão fazer com que haja uma oscilação de ter muito trabalho, pouco trabalho, o trabalho rende bastante, o trabalho não rende nada, o trabalho era para ser bom, sai uma porcaria. Então é algo que o indivíduo tem que prestar muita atenção. A lua Capricórnio no trabalho significa que o indivíduo também vai trabalhar bastante, vai ter que se dedicar bastante. Vai se dedicar bastante ao natural, mas que quando ele não está bem emocionalmente, a tendência dele é não ir trabalhar. Temos o mapa Sol, Aquário, Lua Capricórnio, a Megeu Matriz. O Sol em Aquário de 7ª casa sugere que o indivíduo vai estar muito motivado desde muito cedo a estabelecer uma união estável com alguém, um casamento, ou criar uma parceria profissional. A Lua Capricórnio, de 5ª casa, sinaliza que é uma pessoa criativa que vai usar o emocional para se manter motivada, criativa, focada em obter resultados. Porque tanto o Aquário, que é regido por Saturno, como Capricórnio, que é regido por Saturno, existe um mix de criatividade para Saturno e operacionalizar isso, ou seja, ganhar dinheiro com isso. Sol de 7ª, o foco dos relacionamentos. Lua de 5ª casa, a questão da criatividade. A questão de se relacionar com os filhos, ou pensar muito cedo em ter filhos. Pode acontecer de alguém tendo o aspecto rejeitar filhos? Pode. Mas genericamente as pessoas que têm alguns aspectos de 5ª casa costumam ter uma relação natural, digamos assim,
com os filhos. Temos o mapa Sol, Aquário de sexta casa, Lua Virgem de casa 2, Vanessa Redgrave, atriz. Sol de sexta casa, o indivíduo vai ficar muito envolvido com o seu ambiente de trabalho e trabalhar. A Lua na 2 sugere que o indivíduo vai procurar o que torna ele mais seguro, porque em tese o emocional dele quer controlar a situação. E o fato de querer controlar as situações em que ele está avaliando o quanto está seguro naquilo, faz com que o indivíduo fique mais crítico, mais analista, mais perfeccionista, mais rígido. O Sol Aquário tem um grau de rigidez que fica mascarado pela excentricidade e pela criatividade. O Sol na sexta casa também sugere que o indivíduo tem algum tipo de atenção redobrada nas questões de saúde. Bom, aí pode essa preocupação refletir lá no emocional, que é como eu me torno mais seguro. Então eu vou tentar equilibrar o emocional para me sentir mais saudável. Então fica essa gangorra, né? Temos o mapa Sol, Aquário de sexta casa, Lua Virgem de casa 2, Vanessa Redgrave, atriz. Sol de sexta casa, o indivíduo vai ficar muito envolvido com o seu ambiente de trabalho e trabalhar. A Lua na 2 sugere que o indivíduo vai procurar o que torna ele mais seguro, porque em tese o emocional dele quer controlar a situação. E o fato de querer controlar as situações em que ele está avaliando o quanto está seguro naquilo, faz com que o indivíduo fique mais crítico, mais analista, mais perfeccionista, mais rígido. O Sol Aquário tem um grau de rigidez que fica mascarado pela excentricidade e pela criatividade. O Sol na sexta casa também sugere que o indivíduo tem algum tipo de atenção redobrada nas questões de saúde. Bom, aí pode essa preocupação refletir lá no emocional, que é como eu me torno mais seguro. Então eu vou tentar equilibrar o emocional para me sentir mais saudável. Então fica essa gangorra, né? Temos o mapa Sol Aquário, Lua Peixe, Sol de sexta, Lua de oitava. Vidor é um diretor de cinema. Muito bem. Sol de sexta casa, o indivíduo vai trabalhar muito, e neste caso específico desse mapa, quem tem o Sol em cima da mudança de uma casa para outra tem nas duas. Então ele também vai buscar incessantemente um relacionamento que dê para ele a troca, a complementação que ele busca. A Lua de oitava casa é uma lua que dá aquela conexão dos indivíduos com os outros planos, com as outras realidades. E quando o Peixe está aí, não há filtro. É esculhambação mesmo. Então, assim, esse indivíduo vai desenvolver todo o Aquário. O que ele faz? Ele se fecha. Ele se fecha para tentar segurar aquilo que ele está sentindo. Por um tempo vai funcionar, mas com o passar do tempo, esse indivíduo vai ou ficar muito duro, ou vai precisar identificar uma forma de encontrar um filtro que limite, o que organize essa conexão que ele tem com esses outros mundos, essas outras realidades. Aspectos em peixes sugerem que o indivíduo vai ser muito empático
mesmo não querendo. Muito sensível. Temos o mapa Sol, Aquário, Lua, Peixes, Sol e Lua de sexta casa, Onokoma. Sol de Aquário em sexta casa sugere que o indivíduo vai viver muitas atividades profissionais. Diria que a maior parte do tempo ele vai estar envolvido com o trabalho dele. Geralmente, pessoas que têm essa configuração acabam ou se afastando das amizades, ou da família, ou de outros convívios. Só vai conviver com as atividades que tragam aquela conexão com o trabalho. Então, se o indivíduo vai estudar, ele vai se relacionar com as pessoas com quem ele vai estudar, porque está ligado ao trabalho dele. A Lua Peixes dá uma sensibilidade para o indivíduo. E essa sensibilidade sugere que a pessoa é empática. O Aquário não transmite isso. Normalmente não. Mas a Lua Peixes deixa ele acessível ao estado emocional que as pessoas estão ao redor. É comum também que as pessoas venham conversar sobre problemas. Então, não é comum o Aquário se envolver com problemas. Ele vai tentar ser racional e vai disparar. Bom, com o ascendente em Virgem, neste caso aqui, só para tentar amarrar um pouco melhor a informação, o indivíduo vai tentar ter um grau de perfeição, análise e critério que talvez torne a vida dele mais pesada, e a vida já é pesada para Aquário. Então percebam que às vezes certos movimentos do mapa eles estão sinalizando que o indivíduo vai precisar prestar atenção nessa questão do peso. Temos o mapa Sol, Aquário de oitava, Lua em Libra de quarta. Robert Boyle é o pai da química moderna. Sol de oitava casa é aquele sol que dá aquela sensibilidade para o indivíduo estar conectado com outras dimensões, outras formas de vida, outros níveis de realidade, de percepção e de dimensão, o que torna o indivíduo com uma sensação de que ele está sempre sob ameaça de algo. Esse Sol quadrado com esse Plutão é problema. Quem tem isso vai ter dificuldade ao longo da vida toda. Pesadelos, essa sensação de urgência, de ameaça o tempo todo, é bem complicado. A Lua Libra tenta, a partir das relações familiares, estabelecer um certo equilíbrio, um certo bem-estar. Mas com esse Sol de oitava casa quadrado desse jeito, possivelmente o indivíduo não tem nenhum momento de paz. Não tem mesmo. Tem que ficar bastante atento para isso. Temos o mapa Sol Aquário de oitava casa, Lua Leão de segunda casa. Eduardo Lalo é um compositor. Nós já sabemos que Sol de oitava casa é muita tensão, muita pressão, muito desconforto. Enquanto está acordado e quando está dormindo. Quando está dormindo, está tendo um pesadelo. O Sol, Mercúrio, Vênus, Marte em oitava casa dá todo o potencial para o indivíduo ficar conectado com outras dimensões. Acontece que esse tipo de conexão o indivíduo não tem filtro. E geralmente nasce numa família que as pessoas não entendem muito bem o que está acontecendo com aquela criança. Mas aquela pessoa, ela sente tudo exponencialmente. Aí, como nada é ruim o suficiente, bota uma lua no outro lado do céu, e uma lua em Leão que quer expressar as questões emocionais, mas ao mesmo tempo o indivíduo sente uma profunda insegurança, porque a lua ela é instável e bota em Leão, então o indivíduo tem picos
de estado emocional, e aí liga com esse sol de oitava casa, que é o terror. Quer dizer, então é um mapa difícil, o indivíduo tem que fazer muito esforço para ter uma vida medianamente boa, mas é muito esforço. Até porque ele não entende que as outras pessoas não têm essa sensação. É bem esquisito. Temos o mapa Sol Aquário de oitava casa, Lua de quinta casa Escorpião, Kaiser Wilhelm, governante alemão, aquele daquela época que a Alemanha ainda tinha Kaiser. Veja bem, Sol de oitava casa, o indivíduo está conectado com outras dimensões, não há um filtro para isso, o indivíduo digamos, acessado, sem controle desses outros mundos, dessas outras percepções de vida, e isso aflige o indivíduo, mantém uma pressão sobre ele. Então ele está constantemente acordado e dormindo sentindo isso. A Lua em Escorpião de quinta casa poderia sugerir que ele poderia, através de questões mais profundas, no sentido de tentar entender a necessidade emocional das pessoas, ou através de relacionamentos, compreender como é que o emocional funciona. Mas uma lua em Escorpião, ela normalmente carrega peso. Esse peso tem um rol de possibilidades. Uma possibilidade que acrescenta bastante peso numa lua em Escorpião é ter uma madrasta, por exemplo. Mas eu não tive madrasta, eu fui criada pela minha mãe, então a tua mãe foi uma madrasta. Mas eu não tive mãe, fui criada pela avó, da tia, da prima. Pois é, então foi isso. Então esse tipo de situação é como se o indivíduo ele fosse compelido de uma forma muito intensa a funcionar. O cara que nasce assim, ele não consegue identificar o que está acontecendo, por que ele funciona assim, ele não entende que os outros não funcionam assim, e ele sente efetivamente que existe uma ameaça constante. Então tem que prestar muita atenção nisso e saber lidar com isso muito bem. Não são todos que conseguem. Temos o mapa Sol Aquário de oitava casa, Lua de quinta casa Escorpião, Kaiser Wilhelm, governante alemão, aquele daquela época que a Alemanha ainda tinha Kaiser. Veja bem, Sol de oitava casa, o indivíduo está conectado com outras dimensões, não há um filtro para isso, o indivíduo digamos, acessado, sem controle desses outros mundos, dessas outras percepções de vida, e isso aflige o indivíduo, mantém uma pressão sobre ele. Então ele está constantemente acordado e dormindo sentindo isso. A Lua em Escorpião de quinta casa poderia sugerir que ele poderia, através de questões mais profundas, no sentido de tentar entender a necessidade emocional das pessoas, ou através de relacionamentos, compreender como é que o emocional funciona. Mas uma lua em Escorpião, ela normalmente carrega peso. Esse peso tem um rol de possibilidades. Uma possibilidade que acrescenta bastante peso numa lua em Escorpião é ter uma madrasta, por exemplo. Mas eu não tive madrasta, eu fui criada pela minha mãe, então a tua mãe foi uma madrasta. Mas eu não tive mãe, fui criada pela avó, da tia, da prima. Pois é, então foi isso. Então esse tipo de situação é como se o indivíduo ele fosse compelido de uma forma muito intensa a funcionar. O cara que nasce assim, ele não consegue identificar o que está acontecendo, por que ele funciona assim, ele não entende que os outros não funcionam assim, e ele sente efetivamente que existe uma ameaça constante.
Então tem que prestar muita atenção nisso e saber lidar com isso muito bem. Não são todos que conseguem.